Então abra sua Bíblia aí, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11. Quero ler com você o versículo 31, que fala da vida de Raabe. Interessante esse texto, essa citação. E aí eu queria basear minha fala, minha palestra, não é uma pregação em si, mas queria trazer uma meditação. E o nosso tema que a gente está trabalhando aqui, nessa conferência, é uma nova história. Então, quero trabalhar uma nova história, decisões que mudam destinos. Então, queria falar sobre as nossas decisões, baseado naquilo que Deus pode fazer por você, e naquilo que você pode fazer por você. Porque eu queria que você entendesse que tem a nossa responsabilidade diante de Deus. Por outro lado, irmãos, tem aquilo que só Deus pode fazer. Então, acho que tem dois trabalhos importantes no mundo. Não é o trabalho divino, mas é o trabalho humano. O trabalho divino é o que Deus pode fazer, porque Ele pode, amém? Mas tem a nossa competência, a nossa responsabilidade, que é o lado humano da coisa. É o passo que você tem que dar, a competência que você tem de mudar também a sua vida, pelas novas escolhas que você passa a fazer, a partir do momento que você tem fé, como teve Raabe. Vamos ler o texto lá em cima? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3 e já, vocês. Vamos ler de novo, bem forte? Vamos lá, diga assim, pela fé. Volta de novo, pela fé. Mais uma vez, pela fé. O texto fala o que aconteceu com Raabe, foi pela fé. Leia comigo, Raabe, a prostituta, vamos lá, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Irmãos, olha que texto bonito. Só esse versículo aqui. Quem aqui conhece a história de Raabe? Levanta a mão. A maioria aqui conhece, né? Vou tentar contextualizar com você, porque a história de Raabe é uma história conhecida. Já parou para pensar que sempre que a Bíblia cita o nome de Raabe, fala Raabe a prostituta? E aí eu queria que você entendesse que o tema aqui da nossa conferência é uma nova história. Então quero falar sobre decisões que mudam destinos. Bom, uma coisa importante aqui para a gente falar, irmãos, que todo ser humano tem uma história. Todo indivíduo tem uma história. Não existe ser humano que não tem história. Aliás, um modo muito clássico que nós aprendemos a Bíblia é através de histórias. É muito natural você falar para uma criança da história de Sansão, que teve que cortar o cabelo lá por conta da desobediência. Nós lemos a história, por exemplo, de Jonas, que foi engolido por uma baleia. Perceba que o modo natural da gente crescer é através de histórias. Então, todo ser humano tem história. Se você olhar para o indivíduo, você entende que a existência do indivíduo tem a ver com história. Porque ninguém chega aqui do nada, essa possibilidade não existe. Para você chegar aqui, você teve um pai e uma mãe. Você concorda comigo? Porque todo ser humano é fruto de uma relação. Se você é fruto de uma relação, significa dizer que você tem uma história. Então, todos nós temos uma história para contar. Nós vivemos uma história. Nessa linha do tempo, do dia que você nasce até o dia que você morre, nós estamos construindo uma história. É o que a gente chama de legado. Então, essa história que você tem, ela foi construída. Então, nessa história de vida, você tem erros. Você concorda comigo? Ou você acha que a vida é feita só de acertos? Não. Ontem eu pregava no culto de 8h30, eu falava sobre rejeição, sobre desprezo. Eu falava da história de Jesus no meio da sua família. Ele foi desprezado pelos seus. Porque toda história tem erro, tem desprezo, tem acerto. A nossa história é a nossa história. Então, todo indivíduo tem uma história, e não dá para você negar isso. Queria que você entendesse que a minha fala hoje aqui, quando eu falo da sua decisão que vai mudar destino, não é porque você nega a história que você tem. Nós admitimos a nossa história de vida. Mas eu queria que você entendesse aqui uma coisa importante, irmãos. Apesar dos erros que nós cometemos ao longo da vida, que faz parte da vida, a gente pode tomar novas decisões. Então diz o texto aqui que Raabe era conhecida como prostituta. Era um rótulo. Se você pegar lá Josué capítulo 2, fala de uma mulher que era prostituta, que tinha uma casa em cima do muro da cidade. Então a cidade de Jericó era uma cidade fortificada. Tinha um muro em volta de Jericó. E tinha um prostíbulo em cima daquele muro. E a chefe do prostíbulo, ou a cafetona, desculpa o termo aqui, mas é o termo correto de falar, chamava-se Raabe. Aí a Bíblia diz que Josué, que era líder do povo de Deus, mandou 2 espias até Jericó, para que aquele povo visse que Jericó, de fato, era uma terra que manava leite e mel, mas o povo foi espiar para saber se era tempo de tomar aquela cidade. Bom, o povo da cidade descobre os 2 espias. E Raabe acolhe aqueles 2 homens dentro da casa dela. E por conta dessa decisão, a história dela foi mudada. Então, eu queria que você entendesse que a nossa história pode ser mudada. Pode ser mudada.
Outra coisa importante aqui é você entender aonde Raabe vivia. Ela vivia onde, irmãos? Em Jericó. Então, olha só, a gente vive num lugar. Todos nós vivemos em algum lugar. Não é que o lugar que você vive define a sua vida. Talvez a gente se esconda atrás do lugar que a gente mora. O lugar que você mora é importante, é influente na sua vida. Mas a sua decisão de vida depende da sua decisão. É aquilo que você decide. Então, Raabe vivia, ela morava onde, irmãos? Em Jericó. E eu coloco lá que era uma terra corrompida. Jericó era uma cidade complicada, era uma cidade idólatra. O texto diz que Raabe era prostituta. O que você percebe aqui? Ela tinha uma rejeição social. Porque qual era a profissão de Raabe? Prostituição. Para muita gente que está me ouvindo, está vendo, faça sentido, pastor, mas isso é natural. Dentro do padrão moral que você vive é natural. Ok? Mas dentro do padrão cristão, nós entendemos que a prostituição não é algo natural para nós. Nós entendemos que o nosso corpo não é mercadoria. E o texto vai dizer que Raabe tinha a prostituição como profissão, era o meio de vida dela. Não era só um hobby, ela vivia disso. E certamente, quando você olha para o texto, você percebe, irmãos, que a história de vida dessa mulher era uma história carregada. A cidade era uma cidade desfavorável, era idólatra, havia idolatria. O que é idolatria? É você colocar alguma coisa no lugar de Deus. Inclusive, quando a gente fala assim, dessa codependência emocional, também é uma idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É uma algema que você coloca no seu braço, no braço de alguém, ou no braço de algo, que para você a vida só faz sentido com aquilo, ou com o alguém. Então Raabe vivia dentro desse contexto aqui. E aí, eu queria pegar aqui na minha introdução, que provavelmente você olha para a vida de Raabe, o que você percebe? Não tinha esperança para a vida dessa mulher. O modo que muita gente chega nos celebrando aqui na igreja, você pensa assim, pastor, não tem esperança para a minha vida. Porque quando você pensa no tema de uma nova história, como é que você vai falar de uma nova história se você não acredita que tem esperança para você? Então você percebe que dentro desse contexto, a sociedade rotulava Raabe como uma mulher, era rejeitada pela sociedade, vivia à margem da sociedade, sobretudo por aquilo que ela fazia. Então, eu queria trabalhar com vocês aqui, irmãos, alguns pontos importantes aqui. Primeiro, eu queria falar para vocês da ótica de Deus. Como é que Deus enxergava a vida de Raabe? Quando a gente fala de uma nova história, decisões que o mundo destinos, primeiro você tem que entender como é que Deus te enxerga. A ótica de Deus é diferente da minha e é diferente da sua. Deus enxerga você de uma forma que só Ele vê. A ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Porque às vezes a gente olha para alguém a partir daquilo que alguém faz, e pensamos assim, gente, como é que pode uma mulher prostituta ter a vida transformada por Deus? Primeiro que se você pensar naturalmente, irmãos, é muito complicado. Você tem ideia de quantos chefes de família se deitaram com Raabe? É muito natural de uma pessoa que não conhece o Evangelho falar assim, porque o Evangelho é mole. A pessoa pronta, agora fala que se converteu. Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão. Agora baixa. Quem já falou isso, levanta a mão. Sabe por quê? Porque a ótica de Deus é diferente da nossa. Para o mundo você vale por aquilo que você faz. Para Deus não. Deus está vendo o seu potencial que ninguém consegue enxergar em você. A gente fala desse contexto, desse tema de uma nova história, e a gente não pode entender que uma nova história, você não pode entender uma nova história que não passe pela ótica divina. Olhar para a vida de Raabe, você pensa assim, essa mulher não tem jeito. Primeiro porque a gente ia condená-la por aquilo que ela viveu e por tudo aquilo que ela fez. Mas Deus não enxergou Raabe dessa forma aqui, irmãos. Porque ninguém chegou diante de Deus cheiroso, bonito, lindo, maravilhoso. Eu, quando me converti, eu não vim embrulhado no pacote de presentes. Deus me tirou da vida do pecado. Queria que você olhasse para a sua vida, da onde que você saiu, da onde que o Senhor te resgatou. Porque na nossa concepção, você pensa assim, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, porque a gente sempre pauta a nossa vida naquilo que você não fez. Agora pensa comigo nas coisas que você fez ao longo da sua vida. Romanos 3, verso 3 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o texto fala que todos pecaram, todos. Ninguém aqui, assim, você não está suprindo as expectativas que Deus quer que você supra. O ideal de Deus está muito longe daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Por mais que você melhore, por mais que você se santifique, a nossa vida está muito longe do ideal divino. O ideal divino é a perfeição. Somos perfeitos? Sim ou não? Sim e não. Somos perfeitos em Cristo, segundo a palavra, mas buscando a perfeição a cada dia. Somos santos?
Sim, mas estamos sendo santificados. Então, a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. Porque para a gente, uma pessoa que cometeu um erro, não tem jeito mais para a vida dela. Por isso que eu escolhi aqui o texto de Raabe, eu orei, Deus, fala ao meu coração. Porque para a gente entender que o pecado que você cometeu lá no seu passado, isso não diminui o amor de Deus pela sua vida. O que a gente pensa de nós? Nossa, o pecado que eu cometi, Deus não me ama. Não, se você acertou muito, Deus te ama. Se você pecou muito, Ele continua te amando. Por isso que eu entendi uma coisa que é importante para a minha vida, irmãos. O amor de Deus pela minha vida me aproxima dEle. Agora, o amor de Deus na minha vida, quando eu tenho essa concepção desse amor que eu tenho por Ele, eu acredito que eu passo a viver segundo o padrão divino. É esse amor que você sente por Deus, que você deixa a vida do pecado e você anda segundo aquilo que Deus deseja para você. Mas o amor de Deus para nós é o mesmo, não mudou. Então eu queria que você enxergasse aqui esse texto pela ótica divina. Porque aquilo que você cometeu no passado, Deus não te ama mais nem menos, Ele continua amando você da mesma forma. E o que a gente fala sobre Raabe? Raabe é uma mulher improvável. Quantas pregações você já ouviu sobre isso? Eu já preguei sobre isso. Porque você vê uma pessoa que é improvável, sobretudo por conta do passado que ela viveu. Mas eu queria que a gente entendesse uma coisa aqui. O texto fala aqui, olha só, pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes. O texto fala que é pela fé. Isso aqui é uma coisa interessante, porque quando o texto fala pela fé, isso fala da ótica divina, é daquilo que Deus pode fazer por você, é daquilo que Deus pode operar através de você, mas também para você. Então vamos entender uma coisa aqui, a nossa vida não é perfeita, amém? Nós buscamos a perfeição, mas por mais que você busque a perfeição aqui na terra, nós nunca iremos alcançá-la. Mas como é que nós enxergamos a vida do indivíduo? Eu acho que é a nossa função como celebrando a vida. É olhar para o indivíduo como indivíduo, mas pela perspectiva divina. Porque nós entendemos que o pecado que a gente cometeu no passado não define quem somos nós. Amém, irmãos? Então diga assim, ótica divina. Deus enxerga você de uma forma que ninguém enxerga. Então, tem vários olhares acerca da nossa vida. Existe a forma que você se vê. Porque quando você se vê diante do espelho, você pode ter duas óticas. Você pode se ver aquém do que você é, porque às vezes você pode ter uma visão muito inferior, uma autoestima muito baixa. Ou você se olha no espelho e você se vê além do que você é. É um gatinho que olha para o espelho e você vê um leão. Mas tem uma coisa importante, irmãos, porque o mais importante da vida é o modo que Deus te enxerga. O modo que Deus te enxerga é o modo divino. Deus enxerga o potencial na sua vida que ninguém no mundo consegue ver. Porque para os homens, Paulo era perseguidor da igreja. Para Deus, era pregador aos gentios. Para nós, olhar para a vida de Davi, era um mero pastor de ovelhas. Mas Deus via Davi como o quê? Como rei de Israel. Se você olhasse para Raabe, era só uma prostituta. Mas no olhar divino, ela foi bisavó de Davi. Ela entrou para a genealogia de Jesus. E a Bíblia fala que através da vida de Raabe, ela deixou um legado para as futuras gerações. Então pensa comigo aqui. O modo como Deus enxerga a nossa vida é um modo sublime, é um modo único. Queria que você se visse por esse olhar, pelo olhar da palavra, pelo olhar de uma vida transformada, não pela perspectiva humana. Amém? Segundo ponto que eu aprendo aqui, irmãos, com a nova história, é você deixar o seu passado no passado. Diga assim, deixar o passado no passado. Por quê? Porque você tem um alvo, você concorda comigo? Você tem um alvo, sim ou não? Sim, qual o seu alvo de vida? Já parou para pensar? Estava conversando com a Ana hoje, à tarde, depois que eu acabei a minha palestra, que foi um suor, fui no Oliveira Belo caminhar, para tentar relaxar um pouco. E eu fiquei pensando, Deus, qual o sonho que eu tenho para a minha família? Fiquei pensando sobre isso hoje. Porque como pastor, eu não vou além daquilo que eu penso para a minha família. Eu fiquei pensando, se eu não tenho sonho para a família, como é que eu vou ter sonho para o ministério? E aí eu fiquei pensando em Filipenses 3, versículo 14, Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui tem uma coisa importante, porque tem horas que Deus quer curar a minha memória, mas eu se nego de ser curado. Deus quer curar as nossas emoções e a gente se nega. Irmãos, a gente nunca vive uma nova história se a gente não deixa o nosso passado no passado. Ok? Então eu queria que você pensasse naquilo que você viveu de ruim. Pensa aí. Porque eu acredito que na sua vida você não teve só acertos. Nós tivemos também os nossos tropeços.
O que não faltou para nós foi tropeço. Mas eu queria, dentro desse ponto aqui, que a gente deixasse o nosso passado no passado. Porque tem muitas pessoas com a mente dominada por lembranças que Deus apagou e jogou no mar do esquecimento. Se Deus é aquele que lançou no mar do esquecimento o meu pecado, por que eu vou lá pegar o meu pecado? Porque às vezes você tem uma marca, olha só, para pensar das marcas que você traz na sua vida. São marcas que você trouxe. Pastor, como é que eu vou jogar no passado alguma coisa? Quando eu falo jogar no passado, não é você apagar de vez, é você entender que isso não pode dominar seus pensamentos. Uma decepção que você passou, um sofrimento que você passou, tudo isso faz parte da vida. Você está entendendo aqui? Isso faz parte da vida, tudo isso faz parte da vida. Mas o nosso passado precisa ficar no passado. Eu coloco aqui que quem vive as escolhas do passado não tem novidade para contar. É muito natural que você se aproxima de alguém que só reclama da vida, o tempo inteiro. A gente vai se tornando uma pessoa pessimista, porque a gente não tem novidade de vida. Não que Deus não queira derramar sobre nós, talvez derramou, mas nós não reconhecemos. É o que a gente costuma dizer de pessoas que só se alimentam das feridas. Nós lambemos as nossas feridas, porque afinal de contas isso gera em nós uma autopiedade. Então o nosso passado tem que ficar no passado. É a gente entender que a rejeição, o sofrimento, o desprezo, o abuso, você passou por isso, ok, mas isso não te define, entenda isso aqui. O nosso passado fica no passado, porque em Deus, todos nós podemos viver uma nova história. Agora, eu não sei como é que foi com Raabe, né? Aliás, a história de Raabe é uma história muito interessante, porque o texto diz que da sua geração todo mundo morreu, só sobrou ela. Então, quem conhecia a sua história, todo mundo partiu. Porque o povo, quando invade Jericó, todo mundo morreu no fio da espada. Só Raabe e a sua família sobreviveram. Porque, irmãos, Raabe sabia de onde que ela veio. Mas o texto fala aqui, onde a gente leu, que pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Então Raabe viveu uma vida nova diante de Deus. O que é viver uma vida nova diante de Deus? É você entender que o seu passado, você aprendeu muita coisa, você concorda comigo? Então, o erro que você cometeu te ensinou alguma coisa. Uma coisa é você entender os aprendizados que você tirou do seu passado. Outra coisa é você entender que seu passado é uma prisão. O que eu mais vejo no meu gabinete, pastor Davi, todo dia são pessoas aprisionadas no passado. Irmãos, o seu passado não pode ser uma prisão para você. Queria que você entendesse que as coisas ruins que você viveu, os erros que você cometeu, tudo serviu de aprendizado. Aí vem a sabedoria bíblica de Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas contribuem juntamente, juntar tudo, para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui para o nosso bem. Mas eu quero que você entenda que essa contribuição não tem a ver com prisão. Porque é muito natural que você e eu estejamos presos numa situação do passado. É uma prisão que muitas vezes a gente não quer se libertar. Quando não, você troca a algema de mão, porque você consegue se libertar de uma situação, mas automaticamente você está preso na outra situação. Olha só, o seu passado não é uma prisão. O seu passado é um mapa sinalizador daquilo que você nunca mais quer para a sua vida. Esse é o grande aprendizado da vida. Agora, como é que eu faço isso? É deixar o meu passado no passado. Aí a Bíblia diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então entenda que se você é nova criatura, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Irmãos, o maior privilégio que você pode ter é você ser reconciliado com Cristo. Se com Ele nós vivemos, com Ele nós morremos, e com Ele ressuscitaremos. Mas a nossa dificuldade é entender que o nosso passado ficou no passado. Eu não entendo nada de informática, né? Mas o pessoal que é bom aí, o pessoal da mídia, você consegue pegar um vídeo e editar. Irmãos, a vida real não tem uma edição. O que eu vivi, eu vivi. Aquilo que eu fui, eu fui. Uma coisa é aquilo que eu fui, outra coisa é aquilo que eu sou. É totalmente diferente. Então, eu queria que você entendesse que você pode olhar para o retrovisor da vida, porque o retrovisor você olha para o passado, como um mapa sinalizador daquilo que você não quer mais para você. Mas o que faz você avançar não é focar no retrovisor, é a gente olhar para o para-brisa. É você entender que tudo aquilo que você passou, nada mais, nada menos foi um aprendizado. Porque ninguém vive só de vitória, essa possibilidade não existe. Como diz o pastor João, todos nós temos um pacotinho de mancada. São mancadas que nós demos ao longo da vida. Agora o grande aprendizado é esse. Você pode persistir no erro, ou você pode ter uma vida nova. Por isso que eu trago aqui uma nova história,
mas você toma decisões que vão transformar a sua vida. Primeiro é você se libertar de você mesmo. Porque o pior diabo, porque a palavra diabo significa aquele que acusa no grego. O pior diabo que você enfrenta não é Satanás, é você mesmo. Porque você pode ser um demônio na sua vida. Porque você pode estar se culpando por uma situação do passado, pela qual você já foi perdoado por Cristo. Deus quer te libertar desse demônio próprio. Para a gente aprender que aquilo que nós cometemos, para nós hoje é ensinamento e aprendizado. Mas não pode ser a nossa prisão, porque em Cristo você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos libertos por Cristo. Então vamos entender que o nosso passado serviu de aprendizado. E agora? Agora a gente vive uma vida nova. Então, entendamos uma coisa que é importantíssima para a vida, que se você vive de passado, você não tem uma história nova para contar. O que é que eu fiz no passado? Cometi muitos erros, mas agora eu sou nova criatura. Eu brinco muito aqui na igreja que um dia eu saí de casa perdido e voltei salvo. Por que perdido? Eu não tinha Jesus. Foi só um dia de trabalho, mais um dia na agenda. Pois é, mais um dia na minha concepção, porque foi o dia da minha transformação. A partir daquele dia, deixei de ser improvável. Agora eu sou milagre de Deus. Porque a transformação de vida é o nosso Deus que opera. Agora, como é que Ele faz isso? Quando a gente aprende a deixar o nosso passado no passado. Amém? Então vamos lá, você pode ter novos sonhos, novos pensamentos, novas emoções. Você pode ter tudo novo, são escolhas que você faz. O problema disso é que sozinho você não consegue vencer isso. Por isso que você carece de ajuda. E quando eu falo de ajuda, pastor Davi, me permita falar do Celebrando aqui. Irmãos, o Celebrando não é um hospital. Pastor, eu estou mal, vá para o Celebrando. Não, o Celebrando é um programa. Porque o nosso problema de vida, de transformação, é porque quando você passa mal, você vai para o hospital. Ok, eu concordo com você. Mas a transformação da vida não está só no pronto-socorro. É um tratamento diário. Por isso que o Celebrando a Vida não é um hospital que você vem porque você está mal, não. É você reconhecer que você carece de ser tratado por Deus todos os dias. É um programa, é semana a semana, é partilha a partilha. No acumulado das semanas, das partilhas, daquilo que você fala, porque quanto mais você fala, você sara. O Celebrando é um programa baseado na palavra de Deus. Quando você vive um programa, aí você entende o princípio da libertação, porque você vai colocando o lixo para fora. Você vai se libertando do seu passado, de forma que olhando para trás você não sente dor, olhando para trás você vê tão somente aprendizado. Você está comigo aqui? Ah, pastor, vou celebrando, louvado seja Deus. Mês de abril minha vida vai mudar. Eu até acredito que Deus pode operar um milagre imediato, mas eu acredito que Deus pode curar você dentro de um programa e através de um processo. Porque tem coisas na vida que não acontecem no estalar de dedos. Por isso que se libertar do passado tem a ver com um programa, com um processo. A nossa vida é uma vida processual. Você começa a pensar diferente. E a partir daquilo que você pensa, isso determina o modo que você age. Porque o modo que você pensa é o modo que você age. Por isso que o modo que você crê também conduz a sua vida. Porque se você vive a vida a partir do Evangelho, o Evangelho torna-se para você o seu padrão de vida. Mas eu queria que você não visse o Evangelho, nem a igreja, nem o Celebrando, só como pronto-socorro. Vamos entender que Deus te liberta dentro de um programa, dentro de um processo, que começa no dia que você decide até a volta de Cristo. Por isso que nós somos santos sendo santificados, somos perfeitos sendo aperfeiçoados, porque nós entendemos que é um dia, complete vocês, de cada vez. Esse negócio ficou na minha cabeça no Celebrando. Porque se você vive um dia de cada vez, todo dia com Deus você tem um processo. O processo de Deus é diário. Quem está no Celebrando internaliza isso. Nós vivemos um dia de cada vez. Então o que eu diria para você? Deixe o seu passado aonde? No passado. Seu passado te ensinou muita coisa, mas não pode ser a sua prisão. Amém? O seu passado é um mapa sinalizador daquilo que você deseja e daquilo que você não deseja, das decisões que você vai tomar para aquilo que você nunca mais quer para a sua vida. Amém? Por isso que olhar para a vida do profeta Eliseu é uma vida maravilhosa, né? Porque Eliseu era um profeta, ele era boiadeiro. Quando ele foi chamado por Deus, ele matou os bois e queimou as carroças. Ele estava dizendo que da onde eu vim, nunca mais eu quero voltar. Irmãos, são decisões que transformam a nossa vida. Terceira coisa que eu aprendo aqui, com esse texto de Raabe, é a reconstrução da identidade. Fiquei pensando sobre isso hoje.
Fiquei pensando sobre isso hoje dentro da minha experiência pastoral. Por que reconstrução da identidade? Porque muita gente fala assim, pastor, mas eu passei por isso. Até coloquei lá em cima, eu passei por isso. Você passou por isso, mas você não é isso. Irmãos, Raabe passou pela prostituição, sim ou não? Sim. E talvez você tenha passado por isso também. Eu passei por isso, mas eu não sou isso. Essa frase é uma frase forte, não é? Por que eu coloquei essa frase aqui? Para você entender que existe uma separação daquilo que você viveu e daquilo que você se tornou. Os pecados que eu vivi, mas a minha identidade, ela está agora transformada em Deus. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano. Por quê? Porque Deus derramou atributos sobre a sua vida. Nós temos atributos comunicáveis. A Bíblia diz que Deus é amor, nós temos a capacidade de amar. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Você tem que ter um coração misericordioso. A nossa imagem, a nossa semelhança, ela está em Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então vamos entender uma coisa, tem coisas na vida que você fez, mas vamos separar aquilo que você fez daquilo que você é. Ah, porque fulano era um mentiroso. Ok, eu menti, mas a mentira não faz parte da minha identidade. Aquilo que eu fiz, e você não pode negar aquilo que você fez. Eu falava no ano passado, eu me lembro muito bem, eu falava da verdade feia e da mentira bonita. Porque para nós o que vale no mundo moderno é a mentira bonita. Porque a mentira bonita torna você uma pessoa aceitável nos lugares que você chega. Mas vamos entender uma coisa e ser consciente dela, irmãos. É a verdade feia que vai te libertar. Por que a verdade feia liberta? Porque você admite o que você fez. Mas a gente tem que saber separar uma coisa muito legal aqui, irmãos. Vamos separar uma coisa. Aquilo que você fez é diferente daquilo que você é. Raabe era uma prostituta no passado, mas ela se tornou uma serva de Deus. Então aquilo que ela fez, vamos separar daquilo que ela se tornou. Agora, muita gente vai chamar você daquilo que você fez, isso é natural. Porque a consideração que você tem pelo outro tem a ver com aquilo que você se tornou também. O modo como eu enxergo meu irmão é de acordo com o meu óculos. Eu posso ter um óculos do preconceito, isso é muito natural em todo ser humano, nós somos preconceituosos por natureza. Mas eu preciso entender que a minha identidade foi reconstruída. O que o Celebrando deixou na minha vida? Eu aprendi com o Celebrando que eu sou um filho amado do Senhor. Você é uma filha amada do Senhor. Você é um filho amado do Senhor, porque a nossa identidade foi reconstruída. Então, olha só, você tem uma identidade nova. Em Cristo, nós temos uma nova identidade. Eu fiz muita coisa errada no passado, mas isso não me definiu. Quem me define é o Deus a quem sirvo. Então, muita gente tem esse tipo de pensamento. Ah, porque aquilo que eu fiz, eu sei que você fez, Deus sabe que você fez. Mas vamos entender, uma coisa é o que você fez, outra coisa é aquilo que você é. O passado você edita? Não, você olha para frente. Porque a minha vida, ela é assim, ela é antes de Cristo e depois de Cristo. Quem foi o marco que delimitou a minha vida? Jesus. Jesus. A minha reconstrução de identidade, ela está em Cristo. Porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Eu pregava ontem sobre isso. Se você chama Deus de Pai, você não escolheu irmãos. Eu tenho irmãos por parte de pai, por parte de mãe, um irmão que é mesmo pai e mesma mãe. Irmãos, os meus irmãos eu não escolhi. Como eu não escolhi o pai que eu tive, nem a mãe que eu tive. A escolha consciente que eu faço é de amar a família que Deus me deu. O que isso serve de aprendizado para nós? Olha só, lógico que você tem uma identidade familiar. Porque família você leva para onde você vai. Você leva a família aonde? Na sua identidade. Se você pegar a sua identidade mesmo, cédula, o seu sobrenome fala da sua família. Então, eu sou Meis Macedo, filho do Romeu Macedo, marido da Ana Macedo, pai da Mariana e Juliana Macedo. A família você leva no sobrenome, você leva na aparência, você leva no DNA, no tipo sanguíneo, você leva a família para onde você vai. Ok, então nós temos uma identidade que é terrena, da família que você veio. Mas eu queria que você entendesse que você tem uma identidade celestial também. Porque quando você fala que você é um filho amado do Senhor, significa dizer que teve uma transformação espiritual na nossa vida. É Deus reconstruindo a nossa identidade. Nós entendemos que permanecemos como pecadores, mas não somos mais pecadeiros, porque a nossa vida foi transformada através da cruz do Calvário. Amém? Então aquilo que eu fiz é uma coisa, outra coisa é aquilo que eu sou.
Agora, vamos admitir isso. Vamos admitir isso. O que eu fiz, não posso editar o meu passado. Ok, não posso editar o meu passado. Mas se Deus me dá uma nova consciência, eu vou ter um presente novo na presença do Senhor. Porque Deus é aquele que transforma o meu presente, mas Ele também projeta o nosso futuro. Então quem é você? Diga assim, sou um filho amado do Senhor. Ou uma filha amada do Senhor. Quem somos nós? Somos filhos amados de Deus. Isso é uma reconstrução da nossa identidade. Por isso que você tem que ter cuidado quando você fala eu sou. Eu sou o quê? Eu sou transformado. Eu sou uma nova criatura. Diga isso para você mesmo. Porque do contrário, irmãos, a gente anda para frente olhando para trás. Se a nossa vida foi transformada, significa dizer que em Cristo nós temos uma nova identidade. Olha para a vida de Raabe. Essa mulher foi transformada por Deus. Irmãos, o legado de Raabe é maravilhoso, né? Porque Raabe se tornou bisavó de Davi, mãe de Boaz. Olha que história bonita, de uma mulher que começou com uma vida difícil, ok? Mas que no final da vida teve a sua vida transformada. Então isso é termos uma nova identidade. Amém? Diga assim, aquilo que eu fiz é diferente daquilo que eu sou. Tá, e quem é você? Porque é uma pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Pois é, a Grace respondeu, quem somos nós? Quem é você? Um filho ou uma filha amado de Deus. Porque só ser filho não é suficiente. Porque pode ser que na condição de filho você não sabe o que é amor. Porque talvez seus progenitores não tinham amor para te dar. Mas eu sei que eu sou um filho amado de Deus. Porque aquilo que me faltou na minha casa de origem, hoje sobra na minha vida. Porque o que não falta para nós é amor. Eu fui amado por Deus. Por isso que aquilo que foi uma carência lá no meu passado, em Cristo é uma competência nova, porque para aquilo que eu não tive, eu posso ter, porque Deus é aquele que me deu uma nova identidade. Nova identidade. Não dá para falar de uma nova história sem você falar de uma identidade nova. Você só pode ter uma história nova quando a sua identidade muda. Senão você muda a sua cédula de identidade, mas você permanece sendo a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Porque o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. Em Cristo, eu sou nova criatura. Você internalizou isso? Você entendeu que aquilo que você fez não tem nada a ver com aquilo que você é? Amém? Vamos saber separar. Porque se a gente não souber separar, a gente não entendeu nada. Amém? Último lugar, e eu termino aqui, irmãos. Eu coloquei aqui, acredite nas pessoas. O que eu quero pegar desse ponto aqui? Eu li aqui sobre Raabe, achei interessante quando diz assim, ó, pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Achei interessante porque diz que Raabe não morreu com os desobedientes, mas ela acolheu quem? Os espias. Então o que você percebe na vida de Raabe, na vida de Jesus, na vida de Abraão? Porque os patriarcas, todos eles pecaram. Aliás, uma história interessante, porque a família dos patriarcas foi uma família complicada. Todos os patriarcas do Antigo Testamento tiveram complicação no casamento e na família. Entre os filhos, é uma família caótica igual a sua, igual a minha. Pega a vida de Abraão, é uma treta dele com Sara. Pega Agar, engravida a serva, um filho briga com o outro, e nós temos duas nações que lutam até o dia de hoje. Beleza, agora vamos lá para Isaac e Rebeca, mesma coisa. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó, é o que a gente chama em terapia de preferência parental. Pois é, irmãos, foi uma luta muito grande, porque a mãe ajudou um filho a mentir, Jacó teve que fugir da presença do irmão para não ser morto. Olha só encrenca. Agora vê a vida de Jacó, mesma coisa, a Bíblia diz que Jacó deu uma túnica para José, e seus irmãos o invejaram. Inclusive José era um fofoqueiro, né? Linguarudo. Aí Deus tira José da família, lançado na cova, casa de Potifar, e assim vai. No final das contas, o que você percebe? Você percebe, irmãos, que onde mais a gente se fere são com pessoas. A maior ferida que você tem não é com cachorro. Eu já fui mordido por cachorro, lembrei agora. Decepção que você tem não é com coelho, com calopsita, você se fere com pessoas. As piores feridas da vida que você tem é com pessoas, e geralmente são com as pessoas próximas. Mas eu queria que você pensasse uma coisa, onde é que você se cura? Com quem? Com pessoas? Pastor Meise, posso marcar um gabinete? Pode. Ontem foi o dia, né? Pararam, meu zap bombou de gente. Você percebe que se é com pessoas que você se fere, são com pessoas que você é curado.
Irmãos, olha a vida de Raabe. O texto diz que Raabe acolheu os espias. 2 pessoas que ela acolheu. Raabe acolheu 2 pessoas na sua casa, estratégicas, eram os espias. Ela acolhe os espias, ela os esconde dentro da sua casa. Os homens da cidade foram atrás dos espias. E Raabe falou, olha, não tem ninguém aqui não. Eles saíram pelos montes, os espias foram. Raabe falou, desculpa, os homens da cidade foram atrás dos espias. Raabe falou para os espias, suba o monte, fica lá 3 dias, depois vocês vão embora. Sabe quem Deus usou para livrar os espias? Usou uma mula? Usou quem? Uma pessoa, Raabe. Aí, Raabe falou assim, olha, tem misericórdia de mim. Quando vocês invadirem Jericó, lembra da minha família. Os espias disseram, Raabe, você vai pegar um cordão vermelho, você vai colocar na sua janela pendurado. Porque quando nós atacarmos a cidade, teremos a certeza e a convicção de que a sua casa estará guardada por esse cordão. Irmãos, o texto diz, lá em Josué capítulo 6, que a cidade foi atacada. Mas a família de Raabe foi poupada. Então, o que eu boto aqui? A gente tem que lembrar que nós não estamos sozinhos no mundo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque você e eu temos a tendência do isolamento. Raabe foi salva porque teve relacionamento com pessoas. O que é legal no Celebrando a Vida? Você tem um grupo de partilha onde você fala com pessoas, partilha com pessoas. O texto básico do Celebrando é Tiago 5, verso 16. Confessai vossas culpas uns aos outros. Uns aos outros é para quem? É para Deus ou para pessoas? Pessoas. Porque para nós, pastor, Deus conhece o meu pecado. Pois é, mas se você não confessou para pessoas, você nunca vai ser curado daquilo que você não confessou. Por que eu estou dizendo acredite nas pessoas? Porque a nossa tendência é a tendência do isolamento. E vamos entender uma coisa, as 2 instituições que Deus criou não dá para ser sozinho. Deus criou a igreja, sim ou não? Deus criou a família? Dá para ser igreja sozinho? Dá para ser família sozinho? As 2 instituições que Deus fez, você não pode fazer carreira solo. Eu boto lá, através das pessoas somos curados e desenvolvemos vínculos de amor. O que é bonito você entender? Você nunca vai ter uma nova história se você permanece caminhando sozinho. Não vai ter. A gente acha que a nossa cura é algo sobrenatural, sim, que você faz uma oração de fogo, sobe um monte de 7 semanas, você pode até acontecer, mas poucas vezes eu vi isso. O que eu percebo natural da vida, dentro de um relacionamento com alguém você se fere, é outro alguém que você procura. Aqui tem profissionais da saúde mental, da saúde emocional, aí você paga um profissional para cuidar de você. Você está estabelecendo uma relação com uma pessoa, em que pede ser uma relação de autoridade, mas é uma relação. Irmãos, eu queria que vocês entendessem que não existe cura sozinho. Você não vai se curar sozinho, você se cura com alguém. Por isso que eu falei para vocês, não tenha a visão do Celebrando como um hospital. O Celebrando não é um hospital, é um programa. E nesse programa você vai caminhar com alguém. Você tem que falar da sua vida, abre a sua boca, bota para fora. Porque tem pessoas dispostas a ouvir você. Mas a minha pergunta é se você está disposto a abrir o seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o passado que você oculta é um mecanismo de defesa. Não, ninguém pode saber da minha vida. Pois é, esse é o perigo da vida. Porque talvez o passado que você oculta, essa mentira feia, tornou-se o seu mecanismo. Você não fala da sua vida para ninguém. E você só vai ser curado no dia que você confessar para pessoas. Por que não para Deus? Porque o que você diz para Deus é perdão. Está na casa do arrependimento. A confissão para pessoas é cura. É diferente. Agora, para você confessar, você tem que acreditar em quem? Nas pessoas. Como alguém vai acreditar em você? Vamos ler o texto novo do Celebrando, Tiago 5,16. Confessai vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aí nós temos o princípio do Novo Testamento, uns aos outros. O texto manda você confessar e orar uns aos outros, amando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, porque a gente não vai ser curado emocionalmente enquanto a gente não aprender a acreditar nas pessoas. Gente, como é que a gente pode caminhar sozinho? É bom você orar com alguém, confessar para alguém, caminhar com alguém. Ah, pastor, mas o senhor sabe da minha vida. Tem uma irmã lá na igreja que eu era, lá na outra igreja, que eu falei da minha vida, ela falou para todo mundo. Natural que isso aconteça. Porque talvez a área de recuperação da irmã era exatamente a área da fofoca.
Aí ela tinha que estar no celebrando. O que eu vou percebendo é que você e eu temos um mecanismo de defesa. A gente sabe que está sofrendo, que não tem solução para os nossos problemas a não ser abrir, mas a gente vai se blindando de alguma forma. Aí a nossa justificativa. Então vamos entender o seguinte: eu aprendi com o celebrando que eu tenho que sair da negação. Porque se de fato eu quero ter uma nova história, eu preciso aprender a caminhar com alguém. Se você não caminha com pessoas, você vai fazer carreira solo. E se você faz carreira solo, você se torna uma pessoa totalmente vulnerável. E a gente aprende a se defender caminhando com pessoas. Irmãos, o Evangelho não aconteceu sozinho. Marcos 2 vai dizer que Jesus chamou os seus para estarem com Ele, caminhou com 12 homens. Qual o objetivo? Estar com Ele. Teve o discipulado. E esses homens foram transformados por Cristo e evangelizaram o mundo. O que você vê no discipulado? O caminhado com pessoas, discípulos que geram discípulos. Então, deixa eu repetir para você aqui. Não tem transformação de vida sem você caminhar com pessoas. Não tem. Ah, pastor, então não vou vir celebrando. Então, você pode ficar lambendo suas feridas, permaneça da forma que você está. Porque uma coisa que eu queria que a gente entendesse aqui, que você tem que se cuidar, eu preciso me cuidar. O que você prefere? Parar um pouco para cuidar da sua vida ou permanecer a vida toda doente? Porque nós temos duas opções de vida. Ou você se trata por um tempo, ou você adoece a vida toda. E como é que a gente se trata no celebrando, pastor Davi? Caminhando com pessoas. Porque na vida você não pode fazer carreira solo. A gente precisa caminhar com pessoas. O evangelho só funciona com pessoas. Nós evangelizamos pessoas, pregamos para pessoas. Nós somos o que somos por conta das pessoas. Eu sou pastor porque tem ovelha. Alguém estuda medicina porque tem paciente. O outro é motorista de ônibus porque tem passageiro. Entenda que tudo que somos ao longo da vida, nós somos por causa do outro, não é por causa de nós tão somente. Por isso que você vê que a bananeira não come a banana, ela gera frutos para o outro comer. Onde eu estou querendo chegar? Se você voltar na história de Raabe, você vai ver que Raabe foi transformada por Deus, mas Deus usou pessoas para livrar Raabe. Você pega Josué capítulo 6, é um texto até bonito, né? Porque o texto diz que o povo rodeia Jericó uma vez por dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando chega no sexto dia, sexto ou sétimo? Sétimo, eu estava testando vocês, isso aí. Ah, vocês estão ligados. No sétimo dia, rodeou a cidade 7 vezes. E o texto diz que os sacerdotes tocaram as suas trombetas e o muro caiu. Imagina aqui, que Jericó fosse ao redor do púlpito, o muro começou a cair. Já viu o dominó? Quando você bota um do lado do outro e se dá um peteleco? Como é que faz? Quando chegou no trecho da casa de Raabe, o muro parou. O texto diz aqui, irmãos, olha só, deixa eu ler com você. Olha só, acompanhe comigo. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. O texto diz que a obediência dessa mulher fez com que ela não fosse destruída. E a salvação da vida de Raabe não foi para si, foi para toda a sua família. Mas Raabe conheceu 2 espias. Foi apresentada a Josué, ao povo de Israel. E você percebe, uma mulher que morava na cidade de Jericó, agora passa a fazer parte do povo de Deus. O que é isso? Pessoas. Irmãos, eu tenho clareza do que eu estou dizendo, pela minha experiência pastoral. O maior sofrimento que nós temos ao longo da vida é porque você se decepcionou, se frustrou com pessoas. Você foi abusado por pessoas. Você foi frustrado, decepcionado, desprezado por pessoas. Pois é, mas a cura também é com pessoas. É interessante ver o texto que Raabe não foi destruída com os desobedientes. Isso é legal, porque você percebe que a obediência de Raabe abençoou a sua vida, a vida da sua família. Porque a gente não para pensar que tem horas que você está perecendo, a sua família junto com você. Qual a sua atitude quando você tem clareza que a sua família está se desmanchando, se destruindo? Você é uma pessoa proativa ou você cruza o braço e deixa a coisa acontecer naturalmente? Raabe intercedeu pela sua família. Ela intercedeu a pessoas. Onde eu estou querendo chegar? Você não pode caminhar sozinho. Coisa boa quando você acha pessoas que te abençoam, pessoas que oram com você, pessoas que caminham lado a lado, pessoas que você pode falar da sua vida, porque se você não fala, você não sara. Mas quanto mais você bota o lixo para fora, mais Deus vai curando a sua vida. Torno a dizer, você pode sair daqui para o pronto-socorro, você vai tomar uma garrafa de soro e vai ter alta.
Porque, bem na verdade, a gente carece de um tratamento, de um programa e de um processo. Porque a nossa transformação da vida não se dá na carreira solo. A nossa transformação da vida se dá através de quê? De pessoas. Amém, irmãos? Você quer ter uma nova história? Sim ou não? Então entenda que você tem uma nova identidade. Todos nós temos o pacote da mancada, como fala o nosso pastor, né? Mas nós aprendemos, irmãos, que em Cristo Jesus somos nova criatura. Então aquilo que eu fiz no passado não me define, porque aquilo que eu fiz no passado foi no passado. Hoje eu sou nova criatura, eu sou servo de Deus. Aquilo que eu fiz não tem a ver com aquilo que eu sou. Então, se você deseja ter uma nova história, você tem que abrir o seu coração para Jesus. E eu termino aqui, porque o texto vai dizer que pela fé, Raabe, foi pela fé. Ontem eu pregava aqui no culto de 8h30 falando sobre isso. Porque a Bíblia diz que o povo de Nazaré tinha incredulidade. E Jesus admirou-se da incredulidade. Porque a gente não para pensar que a nossa incredulidade é um problema seríssimo na nossa vida. Nós enfatizamos os pecados morais e nos esquecemos que a nossa incredulidade é um problema espiritual que trava você e a sua vida. Raabe foi salva pela fé, transformada pela fé, com a ajuda de pessoas, mas ela foi transformada pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos entender que para você ter uma nova história, você tem que aprender a ter fé. Você não tem fé na fé, a sua fé está em Cristo. Porque nós entendemos que a nossa fé está em Cristo, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Se de um lado eu careço das pessoas, por outro lado eu careço da pessoa de Cristo. Porque são pessoas que Deus usa para me abençoar, em que pese eu entender que eu vivo todo dia na dependência de Deus. Quer ter uma nova história? Tenha fé como Raabe, porque a Bíblia diz que Raabe não foi destruída. Todo o muro caiu, mas a casa de Raabe permaneceu de pé. Sabe por quê? Porque o texto diz que ela não morreu com os desobedientes. Irmãos, a nossa desobediência gera bênção na nossa vida. Você pode viver a vida no modo que você desejar, mas se você tem uma vida obediente a Cristo Jesus, você já tem uma vida transformada, já começou o seu processo de mudança. Porque eu acredito que Deus é aquele que opera através de um processo. É viver um dia de cada vez, sempre olhando para frente, sabendo que o nosso passado nada mais é do que um mapa sinalizador. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas a minha história de vida foi totalmente transformada. Quem que Deus usou para isso? Pessoas. Amém? Com quem que você caminha? Com pessoas? Como é que a família moderna? Você mora na mesma casa, dorme na mesma cama, senta no mesmo sofá, mas cada um vive no seu mundo. Já parou para pensar que se relacionar com pessoas está se tornando cada vez mais difícil? Olha o conceito da fobia social, como é que está se multiplicando no mundo. Ao mesmo tempo que você está conectado com o mundo, a gente está fazendo carreira solo o tempo todo. E a cura de Deus é através de pessoas.